Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo GIFs. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as leis ponderais. Então nós vamos falar sobre a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Dalton, tá? Antes de começar falando especificamente dessas leis, é muito importante nós falarmos sobre o Robert Boyle. Boyle escreveu um livro com o título O Químico Cético. E nesse livro ele fala que nada pode ser aceito sem provas. Então várias pessoas começam a estudar sobre os fenômenos químicos incentivados pelo livro de Boyle. Então vamos entender agora a primeira lei ponderal. Então a primeira lei ponderal é a lei de Lavoisier, que é conhecida como lei da conservação das massas, que fala, né, essa frase é bastante conhecida: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a matéria, ela não pode ser destruída e ela também não pode ser perdida e nem criada, ela pode se transformar. Então o que significa isso? Significa que se tiver uma reação A mais B formando C mais D e cada um tem a sua massa, a massa A, a massa do B somando vai ser igual à massa do C mais a massa do D. Sempre a massa do nosso reagente, né? Esse lado aqui é conhecido como reagente e esse lado é o produto. Então, a massa do reagente inteiro tem que ser igual à massa do produto, porque nós não podemos perder matéria, certo? Mas é muito importante isso daqui, ó. O sistema tem que estar fechado. É importante o sistema estar fechado, porque caso um dos componentes aqui for volátil, é possível somar essa massa, ela não seja perdida, tá? A outra lei é a lei de Proust, que é conhecido como lei das proporções definidas. Então, na lei de Proust, nós falamos que a proporção da massa é sempre constante. Então, de Lavoisier, a massa do reagente e do produto tem que ser igual. Aqui nós vamos ver que é a proporção. Então, por exemplo, aqui foi feito 2 experimentos. Então, um primeiro experimento colocou aqui as massas de cada um, digamos que sejam iguais à do anterior. No segundo, colocou massas diferentes. Se pegar a massa desse dividido pela massa desse, vai ser igual a massa desse dividido pela massa desse, a massa aqui dividido por essa, a massa desse dividido por essa, vai ser sempre constante, vai ser sempre o mesmo valor, tá? Todas as proporções são iguais. Então vamos fazer um exercício sobre essas duas leis para vocês entenderem direitinho, tá? Então vamos lá. Então o exercício fala assim: a tabela a seguir com dados relativos à equação citada refere-se a 2 experiências realizadas. Pode-se afirmar que... Então vamos lá, eu já coloquei aqui a primeira e a segunda experiência, aqui está a nossa reação e está ali as quantidades. Então vamos analisar primeiro aqui, encontrar os valores de x e y e depois vamos olhar as alternativas. Vamos olhar a primeira experiência. Pela lei de Lavoisier, nós sabemos que a massa do nosso reagente, que é o que está antes da seta, é igual à massa depois. Então, para descobrir o x, o que nós vamos fazer? Só somar 12 mais 32. Então, o x vai ser igual a 12 mais 32, que vai dar 44 gramas. Então, significa que o x aqui, ó, vale 44 gramas. E o y? O y nós podemos achar de 2 maneiras. Ou nós utilizamos a lei de Lavoisier, que 32 mais y é igual a 132. Lembra que está antes da seta, é igual ao que está depois. Ou nós podemos utilizar a lei de Proust e fazer 12 dividido por 36 é igual a
32 dividido por y, tá? As duas formas dá certo. Já que eu fiz essa pela lei de Lavoisier, eu vou fazer a outra pela lei de Proust, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. 12 dividido por 36 é igual a 32 dividido por y. Então, aqui nós podemos multiplicar cruzado, ó. Então, multiplicando cruzado aqui, vai ficar 12y igual 32 vezes 36. Y é igual 32 vezes 36 dividido por 12. Então, 36 e 12 dá pra gente simplificar, né? Que dá por dividir em cima e embaixo por 12, aqui fica 3. Então, y vai ser 3 vezes 32 vai dar 96 gramas. Então, aqui, 96 gramas. Certo? Se fizesse, ó, se a gente pegar e somar, ó, 36 mais 96, tem que dar 132. Então, vamos analisar agora as alternativas. Então, a letra A está falando que x é menor que a soma dos valores das massas dos reagentes na primeira experiência? Não pode ser, né? Porque pela lei de Lavoisier tem que ser igual à soma do reagente, tá? Então, errado. X é igual a y? Não, nós achamos que x é 44 e y 96, então não é igual. Y é igual ao dobro do valor da massa de carbono que reage na segunda experiência? É o dobro? Não, não é o dobro. Letra D, 32 sobre y é igual a x sobre 132? Será que nós podemos fazer isso? Então vamos olhar, ó. 32 sobre y é igual a x sobre 132? Sim, essa proporção é válida, né? Então, letra D é a nossa resposta. Vamos só ver por que a letra E está errada. Y é igual a 168? Não, y nós achamos que é igual a 96, certo? Vamos agora falar da lei de Dalton. Então, eu já volto. Vou só apagar e já volto. Já aproveita para se inscrever no canal, viu? Vamos falar agora da lei de Dalton. Então, a lei de Dalton ela é conhecida como lei das proporções múltiplas. Então, aqui fala que dois elementos se unem e formam compostos diferentes. Por exemplo, H2 e O2, eles podem se unir e formar água. Mas eles também podem formar peróxido de hidrogênio. Então, tem essas duas possibilidades. Então, o que nós fazemos? Nós vamos fixar a massa de um dos reagentes e variar o outro. Então, por exemplo, fixamos aqui a massa do H2. Então, aqui vai ter que variar. Se forma 9 de água, então eu sei que aqui é 8, porque a soma continua seguindo a lei de Lavoisier. A soma do reagente tem que ser igual à do produto. Então, 8 mais 1, 9. Se aqui forma 17 gramas de peróxido de hidrogênio, então se aqui foi fixado 1 grama, 1 mais 16 dá 17. Vendo? Então, continua seguindo a lei aí de Lavoisier. Vamos agora fixar, mas com um valor maior, né? Então, 4 e 4. É a mesma coisa, ó. Se aqui for 4, então vai formar 36. 36, então, 32. 32 mais 4 dá 36, certo? E a mesma coisa aqui no último. Se forma 68 de peróxido de hidrogênio, então 4 mais 64 dá aí pra gente os 68 gramas. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido essas leis ponderais. Se você não entendeu alguma parte, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!